E aí galera, Lucas Dias na área para trazer o review do mangá oficial de Jujutsu Kaisen que sai aos domingos pelo Mangá Plus. Beleza? Dito isso, vamos a esse review. A gente começa com a barreira pequenininha do Satoru Gojo. E aí a gente vê algumas falas aqui. Uma barreira pequena? Em teoria isso deve aumentar a resistência dela? Isso aqui é uma pergunta. Parece que ficou do tamanho de uma bola de basquete, né? Aí chega o Kusakabe aqui falando, pera aí, isso é impossível. E só hoje quantas coisas impossíveis já aconteceram, meu filho? Então isso daqui não é nada demais. Porém, a Maki questiona logo em seguida. Mas por que você acha isso impossível, Kusakabe? O tamanho do interior da barreira é sempre diferente do exterior, não é mesmo? Então, mudar o tamanho do exterior não é nada impossível na minha visão. Tanto é que é por isso que quando se está preso em um domínio não dá para encontrar as extremidades dele, o que torna praticamente impossível de escapar. E mesmo quando se consegue encontrar, domínios comuns são fortes contra forças vindas do lado de dentro. Isso tudo aqui foi o pensamento da Maki, porém o Kusakabe explica aqui o porquê de um domínio tão pequeno assim ser impossível na visão dele. Mesmo assim, existem limites para isso, sua maromba cabeça de vento. Na técnica de barreira, a coisa mais importante é a imagem concreta. Se o exterior da barreira é tão pequeno que nem mesmo a pessoa consegue caber dentro, a imagem de aprisionar tanto você quanto o oponente dentro desmorona, porque seria muito difícil de imaginar fazer isso em uma barreira tão pequenininha. Mas aí o Choso mata toda a questão, o Gokumon Kyo, ou para os adeptos do bom português, o reino da prisão. Entendi. A experiência de ter sido aprisionado no reino da prisão fez com que essa situação fosse possível. Então ele aprendeu na pior oportunidade de aprendizado possível. E mesmo depois dessa explicação, o Kusakabe questiona novamente. Mesmo assim, ainda não entendi o sentido de ficar mudando as condições do domínio toda hora. E dessa vez a Miwa questiona. Quantas vezes você já disse isso, Kusakabe? Para de se repetir, homem. E de novo o Kusakabe, o sabichão lá dos que estão assistindo, explica. Especialmente as barreiras de domínio são uma mistura de vários fatores com condições externas e internas. Volumetria, velocidade de construção. E assim que um feiticeiro define tudo isso, a combinação desses fatores cria um domínio. É mesmo, rapaz, não sabia disso. Higurumi Hakari, vocês são exceções porque seus domínios estão incorporados nas suas técnicas amaldiçoadas. Basicamente o que ele quis dizer aqui, galera, é que o Higuruma e o Hakari não precisam entender isso que o Kusakabe está falando para criar o seu domínio, porque basicamente o domínio que eles têm é uma técnica inata. Então eles não precisam entender direito como fazer de uma barreira um domínio para criar o seu poder, porque meio que já nasceu com eles essas expansões de domínios que eles têm. De qualquer forma, não dá para ficar mudando todas essas coisas para se adaptar a situações toda hora. Bom, normalmente, né? Imagina ficar mudando todas essas regras de condições externas e internas, volumetria, velocidade de construção e juntar tudo isso de forma diferente toda hora para criar domínios diferentes, com certeza é um absurdo e o Kusakabe tá certo aqui. O que o Gojo tá fazendo é algo impressionante. Continuando com o Kusakabe, será que ele iniciou a partir de um domínio maior e começou a modificá-lo para ficar menor por causa da dificuldade? Ou outra hipótese que a Mei lança aqui, talvez ele só quisesse experimentar a ideia de usar uma barreira maior para conter toda a área de efeito do Santuário Malevolente. E nessa condição, a expansão de domínio está aguentando. E bom, galera, isso daqui só explicando, no último capítulo eu achei que tinha sido de propósito o Satoru aumentar sua área e depois diminuir para tentar englobar a área de efeito também do Satoru Gojo, mas parece que não foi isso que aconteceu, eu me equivoquei aqui. Pela interpretação do Kusakabe e também da Mei, ele tentou duas coisas, e eles não sabem o motivo do Satoru Gojo ter começado grande e depois ficado pequeno. Nenhum dos dois sabem, até mesmo porque eles não estão vendo o que está acontecendo dentro da barreira. Eles só conseguem ver o que os corvos da Mei mostram. E os corvos da Mei não vão ficar dentro da barreira. Então eles supuseram aqui essas duas situações.
Ou o Satoru Gojo achou difícil criar uma barreira pequenininha e começou grandona e depois foi encolhendo, ou ele simplesmente tentou criar aquela barreira grande para tentar englobar a área de efeito do Sukuna, viu que não deu certo e encolheu depois. São essas as duas hipóteses que eles levantaram e a gente não sabe qual foi a do Satoru e a gente nem vai ficar sabendo, mas é uma dessas duas aí provavelmente. E depois de perceber que o domínio do Satoru estava aguentando, os golpes do Sukuna ficaram mais poderosos ainda e dá pra ver que tá sofrendo uns cortes cabulosos. O Yuta então deduz aqui o que o Sukuna deve ter feito. O Sukuna provavelmente também diminuiu a área de efeito do domínio dele ainda mais e aumentou a emissão da sua técnica. Ou seja, o Sukuna, ao invés de ter um raio lá de efeito de 8 metros, agora provavelmente deve ter um raio de efeito de 1 metro. E isso faz com que os cortes da expansão de domínio do Sukuna sejam ainda mais fortes. Por isso que o domínio do Gojo está sofrendo ataques mais poderosos agora. E o Kusakabe complementa, se isso acontecer, Gojo vai ficar numa posição cada vez pior e provavelmente vai perder. Sendo que depois de dizer isso, a gente tem a barreira do Gojo quebrando, revelando então o Satoru Gojo e o Sukuna cara a cara. O Itadori já fica lá preocupadaço, mas depois da preocupação deles, todos os outros repararam que alguma coisa de diferente aconteceu. Higuruma, a Anjo e o próprio Hajime ficaram impressionados porque o Santuário Malevolente começou a se destruir. E o Sukuna foi revelado com um grande golpe no meio do seu peito. O Hakari então, que estava todo apreensivo lá, já solta um "Uou, Satoru Gojo!". Isso sim que é torcida, galera. E a destruição do domínio do Sukuna aconteceu bem na mesma hora que o domínio do Satoru foi quebrado também. O Sukuna destruiu o domínio do Gojo do lado de fora. Já o Gojo causou tanto dano no Sukuna que ele não conseguiu mais manter o próprio domínio. Depois disso, Kusakabe pergunta: o tempo? Quanto tempo a barreira do Gojo durou? Ninguém ficou contando, porra? Isso daí é trabalho dos estudantes, que deveriam prestar atenção nessas coisas. Mas a Meimei intervém e diz que foram 3 minutos e 9 segundos. E se contar só quando a barreira ficou pequenininha, foram 3 minutos apenas. Então ele levou 9 segundos para diminuir a sua barreira daquele tamanho grandão para aquela pequena bolinha de basquete. Depois disso, a plateia continua comentando com o Higuruma. Agora que ambos os domínios foram despedaçados, nenhum deles pode usar suas técnicas. Porém, a Maki chega a uma conclusão diferente. Na certa, o Satoru vai tomar a iniciativa, já que ele consegue restaurar suas técnicas esgotadas usando a técnica amaldiçoada reversa. Porém, o Sukuna também consegue usar a técnica amaldiçoada reversa, alguém solta lá no meio. E o Yuta que responde: se for assim, eu também consigo usar. Mas, como eu disse antes, eu não consigo restaurar minha técnica com ela. Não significa que o Sukuna consiga restaurar sua técnica inata utilizando a técnica reversa. Porém, o Gojo Satoru mostrou que é possível fazer isso diante do Sukuna. O Ino então faz: como assim? O que você quer dizer com isso, mulher? E bom, com a ajuda do Kenjaku, o Sukuna teve sua alma dividida em 20 objetos amaldiçoados, que foram os seus 20 dedos. E a partir dessa única experiência, ele aprendeu como transformar a si mesmo em um objeto amaldiçoado. Ou seja, o Sukuna agora provavelmente também consegue restaurar sua técnica usando a técnica amaldiçoada reversa. O bicho é realmente um gênio. Viu alguém usar, ele também consegue usar. É isso que eles querem dizer. Sendo assim, tanto o Sukuna quanto o Satoru Gojo provavelmente conseguem recuperar suas técnicas inatas. Mas chega de baboseira aqui, né? Os dois caem na porrada. O Sukuna vai pra cima do viaduto, enquanto o Satoru Gojo vai por baixo, e ele começa a fazer uma espécie de campo minado pro Sukuna. Vai destruindo por baixo lá o viaduto, e em uma dessas destruições, o Satoru sai, pegando de surpresa um pouco aqui o Sukuna, que não esperava esse movimento, ao menos parece que não esperava. Satoru então começa atacando e mete um chutão que o Sukuna consegue se defender, e no meio dessa troca de porrada aí, o Satoru meio que começa a questionar. Por quê? Até agora, o Sukuna está se recusando a ativar quaisquer técnicas que não sejam atribuídas ao seu domínio. Mesmo quando inverti as condições internas e externas da minha barreira e diminuir sua resistência contra ataques internos,
Ele não tentou destruir a barreira a partir de dentro e preferiu o caminho mais arriscado. Dentro do domínio, enquanto nossos efeitos de golpe certeiro estavam se cancelando, o único golpe ofensivo que o Sukuna tem para superar meu Jujutsu do infinito é a amplificação de domínio. E essa é uma grande vantagem para mim. Dentro do domínio, ele também não pode usar construções para me atacar como estava fazendo antes. Ou seja, na verdade, durante os 3 minutos que o meu domínio durou, a luta estava completamente ao meu favor. E mesmo assim, porque enquanto estava dentro do meu domínio, Sukuna não tentou usar a técnica das 10 sombras? Por que ele não usou o Mahoraga? Será que o Sukuna sabe que eu sei sobre o Mahoraga por ver as memórias do Megumi sobre a nossa conversa? Ou será que ele está com medo do Mahoraga ser destruído com um único golpe? E é aí que a gente vê que tem alguma parada estranha nisso aqui, porque a roda do Mahoraga está girando em um local completamente escuro. E ao mesmo tempo a gente vê também que o nariz do Satoru está sangrando. Terminando assim o capítulo de hoje, e o próximo capítulo vai vir quarta-feira. Mas antes, deixa eu só explicar essa última página aqui, que foi muita informação. Primeiro de tudo, tem outra coisa para corrigir aqui. É que parece que mesmo você utilizando sua expansão de domínio, enquanto ela está ativada, parece que você também consegue utilizar suas técnicas inatas. Ao menos foi essa a ideia que o Satoru nos mostrou aqui, porque teoricamente o ilimitado do Satoru também está ativado mesmo quando ele está dentro da sua expansão de domínio. E com o ilimitado ativado, o Sukuna não consegue utilizar poder nenhum, porque o ilimitado consegue barrar qualquer poder que vai para cima dele, com exceção da amplificação de domínio. Ou seja, enquanto estava tendo essa disputa de domínios, o Satoru conseguia utilizar todos os seus poderes, enquanto o Sukuna não conseguia utilizar os poderes dele porque estava utilizando a amplificação de domínio para acertar o Satoru Gojo. E a consequência disso é que o Satoru tinha uma vantagem enorme nesses últimos 3 minutos que a expansão deles duraram, porque é como se o Satoru usasse lá todos os seus poderes enquanto o Sukuna não conseguisse usar nada. E o Satoru conseguiu causar tanto dano no Sukuna que ele nem mesmo conseguiu aguentar mais manter sua expansão de domínio. Deve ter sido um espancamento absurdo dentro desses 3 minutos. A gente viu que o Satoru foi picotado, mas a gente não viu o Satoru dando uma porrada no Sukuna, que foi o que aconteceu dentro desses 3 minutos. O problema aqui é que o Sukuna poderia ter evitado apanhar tanto invocando o Mahoraga. E o Satoru Gojo não tá entendendo por que ele não fez isso. Só que o mangá nos mostrou por que o Sukuna está fazendo isso, por que ele está aceitando apanhar tanto assim pro Satoru Gojo, principalmente nos últimos 3 minutos. E é porque ele já invocou o Mahoraga e provavelmente escondeu a roda do Mahoraga dentro da sombra do próprio Megumi. O que significa que todos esses golpes que o Satoru está dando no Sukuna está fazendo com que o Mahoraga fique adaptado. Então quando o Sukuna invocar o Mahoraga, ele já vai estar completamente adaptado e o Satoru Gojo não vai ter como mais destruir o Mahoraga. Esse é o plano do Sukuna. Ao mesmo tempo, o nariz do Satoru começa a sangrar porque ele ficou lá reavendo sua técnica inata o tempo inteiro e isso cobrou o seu preço. Agora, se você quiser saber o que o Satoru vai poder fazer com o Mahoraga completamente adaptado, é só você clicar no card aqui em cima que eu fiz um vídeo especialmente para isso, dizendo o que o Satoru Gojo vai poder fazer nessas condições. Mas é claro, se você quiser esperar quarta-feira, que é quando sai o próximo capítulo, se inscreva aqui que eu também vou lançar o review com o capítulo inteiro do mangá, beleza? Então se inscreva aqui que é muito importante. No mais, eu espero que tenham gostado desse vídeo, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.